Mais uma manhã para o nosso serviço. Como o irmão falou, a ideia de cultuar a Deus é a ideia de prestar um serviço a Deus. A ideia de nós estarmos aqui é exatamente de nós trazermos algo para apresentar ao nosso Deus. Obrigado, irmão. E isto geralmente vai envolver sacrifício, isso geralmente vai envolver, de fato, um esforço da nossa parte. Não é alguma coisa que nós vamos fazer, tipo, deu tempo, eu sou bom nisso, então eu vou fazer isso. Não, a coisa envolve, de fato, um trabalho, envolve, de fato, um processo de melhoramento constante. Paulo vai dizer, já falamos, né? Já sempre é um dos meus versículos preferidos. Nós somos transformados de glória em glória. Falamos isso semana passada e é um dos textos que nós usamos para dar início à nossa conversa, ao nosso tempo, no domingo passado, e vamos seguir nesta manhã também falando sobre isso, dessa transformação constante que o Senhor vai fazendo, vai realizando em nossas vidas. E nem sempre essa transformação, ou nesse processo de fazer, ou de prestar esse culto, esse serviço, esse trabalho, envolve efetivamente perfeição. Apolo, em Atos, Paulo vai falar que, o livro de Atos, vai falar que certa vez Paulo estava ouvindo Apolo. Apolo era um grande pregador, mas Paulo teve que chamá-lo. Apolo, você prega bem, você é um pregador eloquente, só que tem algumas falhas ali na sua pregação. E Paulo chama Apolo, orienta ele, e Apolo então passa a pregar com mais exatidão a palavra do Senhor, mostrando que neste processo vai envolver um melhoramento. Paulo também, com certeza, não era perfeito depois da sua conversão. Mesmo tendo sido transformado, com certeza ele precisou de orientações dos outros apóstolos, dos outros discípulos, dos outros irmãos, para também ir melhorando. Em Atos 3 nós vamos ver que Paulo estava na igreja servindo. Mas esse trabalhar, esse servir, não envolve a ideia de todos perfeitos trabalhando juntos. Não, todos defeituosos, procurando melhorar para a obra do Senhor. Nós não estamos nos acostumando com os defeitos. Não estamos dizendo que não temos, mas não podemos nos acostumar com eles para justificar um não fazer, um não realizar, um não trabalhar, um não servir, um não sacrificar. O trabalho envolve exatamente erros para irmos sendo transformados de glória em glória. Nós falamos isso, segundo aos Coríntios 3,18, falamos isso na semana passada, e eu quero voltar a falar sobre isso nessa semana. Segundo aos Coríntios 3,18, vai dizer: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, perceba que todos nós com o rosto desvendado, não como Moisés lá no Monte Sinai, que ele cobria o rosto, a gente falou sobre isso já, cobria o rosto ali para dar a entender que ele continuava com o seu rosto brilhando, mas todos nós com o rosto desvendado não estamos mais fazendo desta forma, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Ou seja, o Senhor está se revelando a nós e em nós, só que esse revelar a nós ainda está sendo melhorado. A igreja, ela está sendo melhorada. Até que um dia nós sejamos totalmente transformados e efetivamente glorificados, aí seremos em Cristo perfeitos na glória, sem a presença do pecado. Mas enquanto aqui na terra, nós precisamos ir sendo transformados constantemente. Este é um trabalho que vai envolver a ação do Espírito Santo em nossas vidas e o trabalho em nós. Perceba que Paulo vai dizer aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. A salvação, nós encontramos ela em Cristo Jesus pela graça, mas o desenvolvimento dela,
O aprimoramento do nosso trabalho para louvor, glória e honra ao nosso Deus depende do nosso querer. Como que funciona isso? Até onde vai isso? Esta dicotomia, o nosso trabalho e o trabalho de Deus, é impossível de nós detectarmos e falarmos. Mas é fato que Paulo vai dizer, Deus é quem opera em vós tanto querer quanto realizar. É uma visão, é uma perspectiva. Mas ele vai dizer mais embaixo, desenvolvei a vossa salvação. Entende? Então, nós precisamos desenvolver e esperar que o Senhor trabalhe em nós esta realidade. Então, é um duplo trabalho, trabalho de Deus, né? Não para a salvação, porque para a salvação é Deus quem realiza, mas esse desenvolvimento, que eu creio que o próprio Deus também trabalha, faz isso em nós, mas é necessário também entendermos, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou buscando desenvolver essa salvação, para que Deus seja glorificado em minha vida. E este é o grande fator, é o desejo, eu quero realmente glorificar a Deus. E este imagino eu, o grande sinal da transformação. Não é eu desejo muito brilhar na igreja, eu desejo muito ser quisto pelos irmãos, eu desejo muito ser uma boa pessoa. Não, não é isso. Eu desejo muito glorificar a Deus na minha vida. Este é o ponto. Porque se eu quero, eu vou fazê-lo. Se eu quero, eu vou buscá-lo. Vai haver um processo aí de desgaste, talvez, de lágrimas, talvez, é possível, de incômodos, é claro que vai acontecer. Mas eu quero ser transformado de glória em glória, de experiência em experiência, de situação em situação, para a glória do nosso Deus. E como eu falei, nesse processo de transformação, poderíamos olhar para vários homens, mas eu escolhi Paulo. Escolhi o apóstolo Paulo falando sobre a sua conversão, para falar especificamente desse processo de transformação, ou seja, de uma real transformação. Nós usamos aqui o exemplo da conversão de Paulo, que antes era Saulo e se transformou em Paulo, né? Saulo como uma consideração ao rei Saul, porque o rei Saul era benjamita e Paulo também o era. Então, Saulo era um reconhecimento ao rei Saul, primeiro rei de Israel. E Paulo, então, depois, né, chamado de Paulo, ele era um homem que perseguia a igreja de Deus, né? E isso é bem claro, isso é bem nítido, né? Se você olhar capítulo 8, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? Estevão, quando este foi apedrejado. Se você olhar para o capítulo 7, versículo 58, Atos. Ah, é? Eu já estou na conversão de Saulo. Opa, desculpa. Atos capítulo 8. Aqui a minha mente foi, né? Mas talvez os lábios não acompanharam a minha mente. Né? Atos 8. E Saulo consentia na sua morte. E se você olhar para o capítulo 7, versículo 58 de Atos 7, 58, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Mostrando que a história, e Paulo aqui era jovem, né? A ideia aqui, claro, que esse jovem aqui não é o mesmo jovem nosso, né? 18, 20 anos, mas enfim, mostra que Paulo, desde anos atrás, ele já vinha sendo orientado não somente na coisa do judaísmo, na religião judaica, mas em perseguir a igreja, em perseguir aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo.
Desta forma, nós vamos percebendo, irmãos, quão terrível era a situação de Paulo. Quão grave era a condição que aquele homem estava. Mas, apesar de tudo isso, ele imaginava que ele amava o Senhor e que ele amava o seu próximo. Porque ele vai dizer lá em Filipenses quanto à lei irrepreensível. Claro que essa visão é uma visão humana dele sobre ele mesmo, mas se nós olharmos, como nós falamos na semana passada, apenas recapitulando, percebendo a sua situação, ele era um homem extremamente zeloso pela lei. Mas se ele fosse efetivamente zeloso pela lei, ele saberia que haveria de vir o Messias e que essa profecia se cumpriu em Cristo Jesus. Portanto, esta ideia que ele tinha de si mesmo com relação ao amor à lei era falha. E o segundo mandamento, igual a este, era amar ao próximo como a si mesmo. Mas quando ele olha e persegue a igreja de Cristo, ele também não está amando o seu próximo. Pelo fato de que, mesmo pelo fato de o outro pensar diferente de mim, não significa que eu posso persegui-lo e matá-lo. Portanto, percebam a situação em que Paulo estava. E da mesma forma, esta é a realidade do ser humano. Muitas vezes nós podemos entender que estamos fazendo ou prestando um culto ao Senhor. Muitas vezes podemos entender que o ser humano pode pensar e entender, considerar que ele está agradando ao Senhor na sua vida, quando de fato não está. Ele está olhando para preceitos, ele está olhando para obras, ele está olhando para realizações e achando que estas coisas estão dando a ele a condição para entrar nos céus do Senhor, quando não é esta a realidade. Portanto, esta era a condição de Paulo e esta é a condição de muitas pessoas hoje. E percebam, qual é a última, eu até queria falar no domingo passado, mas não consegui, com relação ao tempo. Esse estado não é somente um estado deplorável, mas, num ponto de vista humano, ele é um estado irreversível. Nós não conseguimos mudar esse estado. Por quê? Preste atenção. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Paulo se dirige ao sumo sacerdote, no final do versículo 1 ali, Paulo se dirige ao sumo sacerdote e pede a ele cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O que nós vemos aqui é um homem, de fato, realizando a sua tarefa. E percebam que Deus não impede. Deus não impede que Estevão fosse morto. Deus não impede que Paulo guardasse as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Paulo era o roupeiro do time ali de apedrejamento, Paulo não impede Deus não impede que Paulo persiga a igreja. Deus não impede que o sacerdote dê a Paulo cartas para, ao encontrar um cristão, amarrá-lo, amordaçá-lo e levá-lo para Jerusalém para ser julgado, preso ou até morto. Porque esse era Mas até aqui Paulo estava, desde a sua juventude, como a palavra nos fala ali em capítulo 7, ou capítulo 8, versículo 1. Desde a sua juventude, Paulo estava realizando estas ações. E Deus não o impediu. Por quê? Deus não ama a sua igreja? Por que quando Estevão estava pregando, o Espírito Santo não convenceu o coração de Paulo para que ele se convertesse, ou de Saulo, para que ele se convertesse ali naquele momento da pregação de Estevão? Eis que vejo os céus abertos, olha que palavras lindas e maravilhosas. E o Filho do Homem assentado à destra do Pai, os homens rilhavam os dentes, mas Deus não tinha um plano para Paulo. Por que ali na mensagem de Estevão, Deus não converteu aquele coração? Porque Deus vai permitir que o homem realize as suas tarefas. Deus vai permitir que eu ou você desenvolvamos as nossas capacidades. E ao desenvolver as nossas capacidades, os seus talentos, perceba, você vai conseguir realizar os teus desejos. Talvez você possa projetar um desejo lá em cima, Você tem um plano e consiga, eu desejo muito alcançar um determinado ponto na minha vida.
Mas talvez você não vá conseguir chegar lá, você chegou aqui, mas você conseguiu alguma coisa. Entende? Nós estamos olhando, irmãos, para o fato de que o homem pode ir caminhando pelo seu caminho, usando os seus talentos, usando as suas capacidades, e ele vai seguir em frente. Se nós olharmos hoje a sociedade como ela está, nós como cristãos que temos o Espírito Santo, e creio que você já pensou isto, olhando para a sociedade, para a realidade na qual está, não somente hoje, mas desde tempos passados, nós pensamos, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor, vem logo Senhor. Nós olhando para aquilo que estamos vivendo, experimentando no nosso dia a dia, o nosso único desejo é que Cristo volte logo, pelo menos é o meu, que Cristo volte logo e termine com a nossa história aqui nesta terra e possamos efetivamente estar com o Senhor nos céus, para na glória eterna contemplar a sua face. Não é o seu desejo? É o meu. Não é porque eu estou cansado da vida, é porque chega um ponto que você fala, não tem mais o que fazer. O mal está vencendo, mas Deus tem o seu tempo. O homem segue o seu caminho. Paulo, ele busca ali aquelas cartas, ele busca ali aquela autorização para perseguir, e ele consegue, para perseguir os cristãos, e ele consegue. Porque Deus não vai impedir que o homem realize aquilo que ele pode fazer. Perceba, tem, eu não sei como é que é o nome dele, mas Nick Vujicic, lembram de Nick Vujicic? É um australiano, ele não tem os dois braços e as duas pernas, e ele dá palestra de motivação. Como é que pode uma pessoa sem braço, sem perna, dar palestra de motivação? Mas é a melhor pessoa para fazer isso, não é? Porque quando nós temos dois braços e duas pernas, nós podemos fazer as coisas. Agora, quando você não tem, como é que você se alimenta? Como é que você toma banho? Como é que você trabalha? De que maneira você vai poder olhar para o seu dia? Que dia lindo, maravilhoso, se eu não posso jogar um futebol, se eu não posso trabalhar, criar minhas próprias coisas? De que maneira eu posso agradecer a Deus? E eu estou falando isso dentro de uma realidade humana. O que o ser humano pode fazer, ele pode fazer. O ser humano, como ser humano, apesar das suas limitações, e há muitos exemplos de homens que, apesar das suas limitações, vencendo-as, eles se tornaram ícones da sua época, da sua geração. Stephen Hawking, né? Stephen Hawking. Era um jovem saudável, e ele começou então a sofrer degenerações na sua saúde. Daqui a pouco ele estava numa cadeira de roda e mal podia falar, mas é um ícone na comunidade científica. Um dos maiores, talvez. Não estou falando sobre as ideias dele, estou falando sobre o fato da sua capacidade de poder desenvolver, de poder realizar coisas. E Deus permite. Isso mostra que o ser humano, ele tem capacidade de realizar coisas. Você pode realizar coisas. Você tem talentos, você tem dons. E você vai fazer. O grande segredo aqui, irmãos, é por que você está fazendo. É como o Sebastião falou no início. Aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Por que eu estou fazendo isso? E você pode se tornar grande naquilo que você está fazendo, mas não significa que Deus está abençoando você ou a mim. A grande coisa aqui é o que fala ali em Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16. No Sermão da Montanha, ele vai dizer que nós, os discípulos, ou os discípulos dele, o Senhor Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. E no versículo 16 ele vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.
O problema não é o que nós fazemos, o problema não é o quão grande nós podemos ser, porque até uma pessoa, um cidadão sem braço, sem perna, pode se tornar grande na sua geração, isso não é a questão. O que estamos dizendo aqui é, o que estamos fazendo está glorificando ao Senhor? Esta é a orientação de Jesus, para que as nossas obras, os nossos feitos, resultado do nosso talento e capacidade, ou motivação, ou seja lá como possamos chamar, estas ações, estes feitos, por mais ou menos grandiosos que sejam, estão glorificando a Deus. Este é o ponto. E o homem, ele jamais vai voltar atrás se não for uma intervenção divina. Por isso que eu digo que é um estado irreversível, porque o homem deixado por si mesmo, ele pode fazer, ele vai conseguir. E quando ele percebe o que ele pode fazer, você não segura mais. É como uma criança. Está o pequeno Bernardo ali, está lutando, né? E daqui a pouco ele começa a andar. E quando ele começa a andar, ninguém segura mais. As coisinhas em cima da estande vai tirar, né? Vai puxar aquele tapete que não é para mexer. E daqui a pouco e aí ninguém segura mais. Ele só vai desenvolver. Assim, somos todos nós. Qualquer criança é assim. E o ser humano é assim. E Deus não vai impedir. Nós olhamos para a sociedade como temos falado, Senhor, por que o Senhor não para isso? Por que o Senhor não impede essas ações terríveis que estão acontecendo? As guerras na Palestina, no Oriente Médio, Rússia e todos os outros conflitos que estão acontecendo hoje. Por que o Senhor não para logo de uma vez? Deus tem o seu tempo e Ele não vai impedir que o homem faça aquilo que Ele quer fazer. Porque efetivamente nós sabemos, primeiro porque Deus é soberano e Ele tem o seu tempo, como já falamos. Mas mais do que isso não podemos dizer. Mas o fato é que precisamos compreender que quando o homem chega nesse ponto, se torna um ponto irreversível, porque o homem vai continuar realizando as suas proezas. Ele vai continuar imaginando que ele pode conquistar e que um dia ele pode conquistar a paz, que a sociedade humana vai encontrar a paz. Por isso é irreversível. Ele foca num ponto e ele vai até conquistar isso, a menos que haja uma intervenção divina. Ou até tentar conquistar isso. E aí entra efetivamente, irmãos, os elementos envolvidos na transformação. Porque o homem vai continuar cumprindo o seu propósito e Deus não vai permitir. Lá em Provérbios capítulo 16, do verso 1 a 3, e aqui agora nós vamos ver a ação de Deus. Provérbios 16, do verso 1 ao verso 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Percebam que o coração do homem pode fazer os seus planos, e Deus não impede isto. Mas vai chegar um momento que Deus vai dizer, ok, até aqui eu deixei, mas agora chega, agora basta. Paulo estava fazendo o que queria. Nós fazemos o que queremos, da maneira como achamos melhor. Mas vai haver um momento, vai chegar um ponto em que Deus vai dizer, basta. A partir de agora, você vai fazer o que eu quero. E aqui é este momento da transformação onde falamos da soberania de Deus na vida do homem. O homem pode traçar os seus projetos e planos, até quando Deus permitir. Ele pode ser grande, ele pode ser maravilhoso, e ele pode conquistar. Lembra de Nabucodonosor? Ele chega diante do seu reino e diz, olha só o que eu criei. Talvez está na varanda do seu palácio ali, olhando e olha tudo que eu conquistei. Ele estava muito feliz com as suas conquistas. Ele estava muito feliz com as suas realizações.
Até que Deus diz, você já provou grama? Você já comeu mato? Como é que é, Senhor? Você vai passar um bom tempo agora, seus pelos vão crescer, suas unhas, vai ficar que nem um animal, e você vai para o mato como um animal e vai viver lá para entender que eu sou Deus. Não foi você que fez todas essas coisas. Em Daniel capítulo 5, nós temos o exemplo do filho dele, filho de Nabucodonosor. Daniel capítulo 5, o rei Belsazar. Se nós olharmos, versículo 1, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, e estavam festejando. Estavam bebendo, comendo, se alegrando, sabemos lá o que mais estavam fazendo numa festa como aquela. E o detalhe é que eles estavam bebendo nos utensílios que Nabucodonosor tirara do templo de Israel, da casa de Deus. No versículo 5, então diz, no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Versículo 6, então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Agora bateu medo. Agora Belsazar estava com medo. Estava feliz, estava se alegrando. Aí ele chama os seus sábios para decifrar aquela mensagem e ninguém conseguia. Claro que Daniel conseguiu, não Daniel, mas Deus através de Daniel. E aí no versículo 23 vai dizer ali o porquê. Capítulo 5, versículo 23 de Daniel, te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinhos neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida em todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. O homem não está entendendo que Deus pode deixar ele fazer o que quiser. Nabucodonosor fez o que fez até o dia que Deus interviu. Belsazar, filho dele, fez o que fez até o dia em que Deus impediu. E então aparece a mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, Mene, Mene, Tekel e Pérez, né? Dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aqui acaba o teu reino, Belsazar. O homem pode fazer, ele pode achar que tem um domínio da sua vida, o controle dos seus dias, dos seus planos e projetos, mas um dia Deus vai dizer, acabou. Mas sabe o que é interessante? Eu posso imaginar que Nabucodonosor, vamos dizer, motivo para discussão? Sim, podemos pensar nisso depois, mas Nabucodonosor, ele vai dizer, agora eu exalto ao Deus Altíssimo. Belsazar não teve esse privilégio. Nabucodonosor diz no seu coração, agora eu entendo que Deus é Senhor. Belsazar não teve essa chance. Da mesma forma, Paulo traçou seus projetos e planos e estava cumprindo, e Deus não o impediu. Até o momento que Deus, na sua soberania e grandeza, disse, chega, Paulo. A partir de agora, você vai me servir. E Paulo teve esse privilégio maravilhoso. E talvez quantas pessoas estão traçando os seus planos, projetos e intentos e têm a oportunidade de ouvir e dizer, Senhor, eu quero me achegar a Ti. Eu quero dobrar os meus joelhos diante do Senhor e quero louvar e adorar ao Senhor. Este é o momento, este é o tempo. Você não sabe o que será depois, eu não sei o que será amanhã. Paulo jamais imaginaria que estaria numa estrada e uma luz haveria de cegá-lo, ele ia cair no chão e ali iria se converter. E percebam que no versículo 14 de Atos capítulo 8,
Atos capítulo 9, versículo 20. Logo após a sua conversão, ele vai para Damasco, encontra com Ananias, passa um tempo ali, se alimentou, ficou alguns dias com os discípulos. No versículo 20, o que acontece com Paulo? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho. Olha que transformação, olha que mudança. De um homem que há pouco estava perseguindo a igreja, agora ele está pregando o evangelho. E isto é tão verdade, irmãos, que as pessoas, no versículo 21, vai dizer: ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? As pessoas estavam de boca aberta, admiradas com o que estavam vendo. Preste atenção no versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Eles estavam... É mentira, Paulo está mentindo. Ele quer se fazer um de nós para nos enganar e nos prender. Olha a transformação. Tal era a realidade de Paulo, tal era a condição dele, tal eram os atos daquele homem. Mas houve aqui uma transformação, porque Deus impediu, Deus interviu. E é claro que o próprio Paulo vai dizer, e nós vamos falar depois mais sobre isso, mas o próprio Paulo vai dizer: quem és tu, Senhor? E vamos falar isso mais para frente. Mas o fato é que o homem vai cumprir os seus propósitos até o momento em que Deus, na sua soberania, intervir e impedi-lo e dizer: agora você é meu. Ou não. Nabucodonosor teve essa experiência, teve essa oportunidade. Seu filho Belsazar, até onde eu entendo, não teve. Paulo teve. Quantos outros tiveram, mas quantos outros também não se dobraram e não disseram: Senhor, a partir deste dia eu quero me render à tua grandeza e soberania. Em seguindo, então, nós percebemos em Atos capítulo 9, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Versículo 4. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Primeira coisa, nesse processo de transformação, é que nós precisamos contemplar a luz do Senhor. Ou o segundo processo, perdão. O processo é exatamente o entendimento de que nós vamos fazer aquilo que queremos até o dia em que Deus intervir. E talvez a intervenção seja hoje, a palavra está falando ao seu coração. Talvez não precisa de uma luz brilhando no céu. A voz do Senhor está falando ao seu coração. É esta palavra aqui, não é a minha palavra. Não sou eu, mas é a palavra de Deus. Da maneira como você está ouvindo agora, a transformação de um homem, Ele quer transformar a minha e a sua vida também. Se todos aqui já têm a Cristo como Senhor do seu coração, amém. Mas se não, o que você está esperando para ter essa certeza de que o Senhor está ao seu lado e que Ele é Senhor da sua vida efetivamente? E por que brilhou a luz do Senhor? Primeiro porque o Senhor se manifestou a Paulo, ali naquele momento. E esta luz era tão forte que ele ficou cego por 3 dias, é o que nos fala aqui no versículo... Versículo 17, então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Senhor Jesus te apareceu no caminho, por onde vias, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E perceba, versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, ele ficou cego por 3 dias. E é possível, só abrindo um parênteses, que esta experiência de Paulo tenha sido exatamente o espinho na carne dele. Quando Paulo tem essa visão do Senhor,
e ele fica cego por causa dessa luz sobremaneira excelente, né? Uma luz que nós não podemos explicar com palavras. Isso cegou os seus olhos, de tal forma que lhe caiu escamas depois de um certo tempo, e possivelmente, pelo menos alguns teólogos entendem, que este era o espinho na carne de Paulo, porque ele queria ter uma visão melhor, mas não podia. Paulo vai dizer aos Gálatas, se fosse possível, vocês teriam arrancado os seus olhos para nos dar. Eu cheguei até vós através de uma enfermidade, Paulo vai dizer aos Gálatas, né? E se fosse possível, vocês me trataram como um anjo. Se fosse possível, vocês tirariam os seus próprios olhos para nos dar. E em outra parte ele vai dizer, vede com que grande letra vos escrevo, mostrando a dificuldade, talvez, que ele tinha para escrever e para ler. E esse seria, então, esse espinho na carne, fruto desta experiência, dessa visão que ele teve, desse encontro com o Senhor Jesus Cristo. O que nós queremos dizer com tudo isso, irmãos? Que é impossível nós termos um encontro com o Senhor e a luz dele não brilhar em nós e nós cairmos por terra. É impossível nós termos um encontro com o Senhor e a luz dele brilhar sobre nós e nós não percebermos a nossa indignidade, a nossa fraqueza e limitação. Temos falado já, há muitos movimentos, há muitos segmentos por aí afora. Eu estou na presença do Senhor, eu estou no Espírito do Senhor, eu estou com o Senhor, então vamos dançar e vamos pular. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, estamos percebendo a presença de Deus aqui, a presença do Espírito Santo. Eu não estou falando que não devamos nos alegrar, não devamos estar felizes com o Senhor, mas lembram de Isaías? Quando ele contempla o Senhor, ai de mim, ai de mim. Quando estamos diante da face do Senhor, não tem lugar para muito pulo, não. Não tem lugar para nós ficarmos aí, que nem diz o irmão ali, né? O irmão Sebastião na liturgia, né? E muitas luzes e muitos entretenimentos. Não é momento para entretenimento, é momento para dobrar os joelhos, perceber a nossa indignidade e Senhor dizer, Senhor, perdoa-me pela minha condição, porque a tua luz brilha sobre mim, e quando ela brilha, o que eu só vejo é só indignidade, é só pecado, é só frustração, é só limitação. O elemento que vai nos fazer compreender quem nós somos é a luz do Senhor. E como que nós vemos esta luz, senão através da palavra de Deus, que revela o próprio Cristo a nós. Quem dera víssemos também na vida de nós mesmos como servos do Senhor, os discípulos, a luz do mundo. E brilhe as vossas obras, para que as suas obras glorifiquem a vosso Pai. E os homens possam ver as nossas obras e perceber que nós brilhamos em Cristo, refletindo o seu amor, sua graça, a salvação que recebemos de Cristo. Mas este é o plano de Deus. E é por isso que Ele quer transformar-nos de glória em glória, para que outros vejam a luz do Senhor através de nós, e que eles possam contemplar a luz de Cristo, e esta luz possa cegá-los, possa afetá-los, e eles caírem por terra. Sem isso, não há reconhecimento de pecado. Sem isso, não há transformação. Sem isso, não há salvação. Não pode haver. Paulo estava caminhando e ele viu aquela luz, literalmente falando. Talvez nós não vamos ver luz nenhuma, mas metaforicamente estamos falando da luz de Cristo revelada na sua palavra, revelada na vida de um irmão, de uma irmã, revelada na vida da igreja, de uma ação de Deus, mostrando quem eu sou no meu interior, no meu pecado, na minha fraqueza. Portanto, precisamos cair, assim como Paulo caiu, porque nós não conseguimos perceber o nosso pecado até que a luz do Senhor brilhe sobre nós. E é inevitável, quando ela brilha, que nós percebamos o que precisamos fazer. Assim como Jesus vai falar para Nicodemos, João, capítulo 3, versículo 3, é necessário nascer de novo, não é? Jesus vai dizer, necessário vos é
nascer de novo. Por que nascer de novo? Você precisa cair de tudo que você é. Eu preciso deixar tudo que eu sou para viver uma nova vida em Cristo. Sabe por quê? Porque quando a luz do Senhor brilha, nós percebemos as trevas nas quais nós estamos. Capítulo 3 de João, no segmento da conversa de Jesus com Nicodemos, ele vai dizer, capítulo 3, versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a luz. Que homens? Todos nós estamos nesta condição. Por isso é necessário a transformação. E essa transformação vai se dar quando a luz do Senhor brilha em nós, mostrando as trevas nas quais nós vivemos. Porque quando pecamos, estando nas trevas, não percebemos o mal, não percebemos o erro. O julgamento é este, versículo 19 do capítulo 3 de João, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, olha, uma ideia contrária. Todo aquele que aborrece o mal, todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz. O que é praticar o mal? É não praticar a verdade. E o que é a verdade? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta é a luz da qual nós precisamos. Esta é a luz que mostra quem nós somos. E quando olhamos para esta palavra, o que fazemos? Justificamos? Ou precisamos cair por terra e dizer, Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou fraco. Preciso do Senhor. E aqui estão esses elementos envolvidos na salvação. Eu sei, Senhor, que sou um ser humano. E o Senhor me deu talentos. E eu posso conseguir muitas coisas. Mas a tua palavra está falando ao meu coração. A tua luz brilha sobre mim. Mas não somente a luz do Senhor, a sua voz também. Percebam que em Atos brilha a luz do Senhor e uma voz, então, que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor Jesus conhecia a Saulo, pessoalmente, particularmente. Ele sabe quem você é. Ele sabe as suas lutas e dificuldades. Ele conhece as minhas deficiências. E Ele conhece isto antes da minha salvação e depois da minha salvação. Ele conhece e sabe todas as coisas. Saulo, Saulo, por que me persegue? Me persegue. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus, lá em João capítulo 4, quando a mulher começa a conversar com ele, Jesus fala com a mulher e ela vai, eles vão conversando ali, Jesus, eu sei que você não é casado, porque você já tivesse 5 maridos, e este com o qual você está não é seu marido. Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus já conhecia ela. Jesus já sabia quem era ela. Antes de se converter. Lembra de Natanael? Eis aí um israelita onde não há dolo? De onde me conhece, Senhor? Eu te vi na figueira. Você estava debaixo da figueira e eu te vi. Este é o Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso Senhor. Este é o Deus que está dizendo, vinde após mim. Vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Todos que já estão cansados dos seus planos e projetos próprios. Vinde a mim. Todos aqueles que já entenderam que o seu pecado já não vai levar a mais nada na sua vida. Ou pode até conduzir você a algum sucesso financeiro, algum sucesso profissional. Mas o que é isso diante da glória eterna? Se você já está cansado disso, se você entendeu isso, se a luz do Senhor brilhou, eu estou dizendo para você, Jesus aqui, parafraseando, eu estou fazendo isso aqui, Márcio, por que você demora? Venha a mim, eu conheço você desde que você nasceu, ou até antes. Jeremias vai dizer, né? É uma voz pessoal,
é uma voz particular. E é individual. Percebam que Paulo está aqui e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 7, perdão. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Porque o Senhor Jesus Cristo poderia não fazer um pacotão ali? Estava todo mundo indo perseguir a igreja. Os companheiros de Paulo estavam todos no mesmo intento, no mesmo objetivo. O Senhor Jesus não podia fazer um pacote de salvação ali? Né? Aquela voz para todos. Mas não aconteceu. Eles ouviram a voz, mas não viram. Ou seja, eles ouviram alguma coisa, mas não entenderam o que estava sendo falado. Porque era particular, era para Paulo, era para você. Quando você ouviu, era para você. Não era para o seu filho, não era para o seu pai, não era para a sua esposa, era para você. Em Atos, capítulo 22, Paulo vai relatar a sua experiência. Atos, capítulo 22. E ele vai testemunhar sobre a sua conversão diante dos sacerdotes. Atos 22, versículo 6. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Agora versículo 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo. Perceba que é diferente aqui. Eles viram a luz, mas não perceberam o sentido da voz que falava comigo. E aqui, quando em Atos 9, ele vai dizer que, não vai dizer que eles viram a luz, né? Eles só ouviram uma voz. Uma coisa não contradiz a outra. Mas o que estamos mostrando aqui, irmãos, que seja a luz que o Senhor mostrou para Paulo, ou seja a voz com a qual o Senhor falou com Paulo, foi para Paulo, não foi para os seus companheiros. Eles viram a luz, mas não ficaram cegos pela luz. Eles ouviram a voz, mas não entenderam o que a voz estava dizendo. Porque o Senhor Jesus queria falar com Paulo. O Senhor Jesus quer falar com você. Irmãos, isto é um refrigério para nós. Primeiro para você. O Senhor Jesus conhece você. Se há alguém em nosso meio que ainda não tem recebido a Cristo como Senhor da sua vida, que ainda não tem entregado o seu coração para Ele ser Senhor do seu viver, esse momento, Ele está falando com você. Esta palavra não é minha. O que está escrito aqui é o Senhor falando. Ele está dizendo: olha, eu conheço você. Eu sei quem você é. Se você me rejeitar, você pode viver, pode ser o que você quiser. Você pode ser um ícone na sua sociedade, na sua geração. Mas de nada servirá tudo isso, se tudo que você conquistar não for para a minha glória. Paulo entendeu isso. E é um conforto para nós como cristãos, para todos aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor. Mostra em primeiro lugar o amor de Deus, a compaixão de Cristo e o trabalho do nosso Deus em trazer-nos até aqui. A obra do Espírito Santo em nos convencer, mostrando que há um plano eterno envolvido aqui. E aquela pessoa que você quer muito ver convertida, aquela pessoa que você ama muito e você deseja que ela um dia ela virá. Dentro dos planos de Deus, um dia ela virá. Deus é soberano e Ele fará isso. Não estamos excluindo aqui a responsabilidade de cada um, mas o que a palavra nos mostra é que Deus, na sua graça, um dia trará aqueles que são seus.
Isto cabe a nós regozijarmos-nos e refrescarmos-nos nestas promessas e nestas verdades que o Senhor tem para nós. Portanto, irmãos, quando isto acontece, uma coisa só vai se dar. E logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Essa transformação é inevitável. Eu não estou dizendo que agora nós temos que sair pregando, né? Deus tem um plano para cada um. Deus tem um ministério para cada vida. Mas a transformação será visível. A transformação das suas prioridades, dos seus valores, dos seus quereres será visível. Tanto para você, para os seus familiares e para aqueles com quem você trabalha ou com quem você estuda, será visível essa transformação. Este processo de transformação aconteceu na vida de Paulo. E a intensidade que isso se dá porque Deus tinha um plano para este homem. Mas os princípios para a vida de Paulo e para a minha vida, para a vida de Pedro, para a vida de Tiago, os princípios são os mesmos. Nós precisamos encontrarmos-nos com o Senhor num determinado momento. A sua luz, a luz da sua palavra e a sua voz, que é a palavra de Deus, precisa falar e brilhar em nossas vidas para mostrar que estamos nas trevas. E nós amamos mais as trevas do que a luz, mas aqui o Senhor vai trabalhar na minha vida e no meu coração para transformar. E quando isso acontecer, porque isso é pessoal e isso é particular, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E é isso que nós vamos falar, e é isso que nós vamos viver, glorificando ao nosso Deus com as nossas obras. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a vida desse Teu servo, o apóstolo Paulo, que sabemos o Senhor trabalhou em sua vida, o Senhor realizou esta obra de salvação para que ele seja um instrumento para a pregação do Teu Evangelho. Ó Senhor, não queremos ser Paulo, não. Nós queremos ser, cada um de nós, dentro do plano que o Senhor mesmo tem estabelecido para nós. Faz-nos, ó Deus, servos usados nas Tuas mãos, transformados sim pelo Teu Santo Espírito, transformados sim, ó Senhor, pela visão de Cristo Jesus, vendo, percebendo e experimentando o Seu amor, graça e misericórdia revelada a nós. E assim, ó Pai, possamos servir ao Senhor, livres do pecado, sendo transformados de glória em glória como servos Teus, para exatamente estarmos vivendo para o Teu louvor e glória, esperando e aguardando aquele dia que o Senhor haverá de retornar para juntos estarmos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe o nosso almoço, santifica o nosso alimento ali, para que faça bem aos nossos corpos. Continua, ó Deus, suprindo cada mesa de cada irmão, de cada família aqui presente, e que o Senhor em tudo possa ser glorificado em nossas vidas. Nós louvamos, agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia, o nosso culto está encerrado. Segue o nosso almoço logo mais. Amém?